Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Estamos quase batendo 19 horas. Vamos aguardar mais uns minutinhos até que os demais colegas ingressem à nossa aula. Permaneço aqui até o momento de começarmos, tá? Caso alguém queira questionar, fazer algum comentário, fique à vontade. Enquanto os demais colegas vão acessando, ok? E logo, logo nós iniciaremos a nossa aula de hoje. Daniela, boa noite, tudo bem? Tá me escutando? Acredito que tem algum problema de conexão com a Daniela, porque ela está ingressando e saindo, ingressando e saindo. De qualquer forma, assim que ela entrar novamente, eu tento conversar com ela para tentar entender se há algum problema na rede dela ou o que possa estar acontecendo. Muito bem. Aos demais colegas. Pessoal, vocês estão me escutando bem? A nossa conexão está boa para vocês aí? Vocês estão me enxergando? Alguém, por gentileza, pode me dar um feedback? Só para a gente... Sim, para mim tá tudo certo aqui. Perfeito. Obrigado, Gabriele. Camille e Fabiana, vocês estão me escutando? Sim. Perfeito. Fabiana, você me escuta também? Sim, aham. Ok. Fabiana, então, deixa eu te apresentar rapidamente para a turma, para os colegas que já estão. A Fabiana, ela tá conosco essa noite, pessoal, fazendo uma aula inaugural, uma aula experimental, melhor dizendo, na disciplina, e também para conhecer um pouco sobre os procedimentos da escola, sobre a didática, né, a metodologia, como nós apresentamos o conteúdo para vocês. Então, seja muito bem-vinda, Fabiana. Que você consiga extrair ao máximo da aula de hoje, e eu me coloco à sua disposição, caso você tenha ficado com alguma dúvida, e até mesmo no decorrer da nossa aula, você pode me chamar a qualquer momento para fazer algum questionamento ou algum comentário, tá ok? Ok, obrigada. Imagina. Ok, pessoal, vamos começando então devagarinho, né? À medida que os demais colegas forem chegando, a gente vai dando seguimento, tá? Só para mim situar um pouquinho a Fabiana, de a que pé está a nossa disciplina. Fabiana, você está ingressando hoje numa disciplina de recursos humanos, tá? Na escola, você vai ver que as nossas aulas elas são muito mais focadas para a parte prática, né? Nossos cursos técnicos eles são focados para essa prática do dia a dia, nas rotinas profissionais, né? Eu gosto muito, a minha didática de aula é sempre dar exemplos do dia a dia, onde os profissionais eles acabam passando por situações, né, que são muito corriqueiras no dia a dia. Então, todas as disciplinas que a gente tem aqui com os nossos alunos, a gente enfatiza muito em exemplos que lembrem essa rotina para que a gente consiga colocar esses profissionais, situar esses profissionais na sua realidade empresarial, na sua realidade profissional. Hoje está sendo o último encontro dessa disciplina de recursos humanos,
E essa turma, ela está sendo uma turma que está me surpreendendo bastante, não só pelos resultados alcançados nas avaliações e nos trabalhos, mas também em termos de participação, né, e colaboração com o conteúdo. Eu estou vendo que todo mundo está sendo bem participativo, no sentido de mandar os trabalhos e levantar questionamentos, muitas vezes não só em aula, mas também via WhatsApp ou via e-mail, né? Isso é muito legal, essa interação é muito importante para que a gente consiga estabelecer um diálogo, né, escola e aluno, e dentro desse ambiente ao qual é formado, a gente consiga estabelecer uma relação de troca de conhecimentos, o que é muito bom para ambas as partes. Então, mais uma vez, Fabiana, sinta-se bem à vontade, tá? Esperamos de coração que você continue conosco, você não vai se arrepender, tenho certeza disso. Conhecimento nunca é demais, né? Nós temos que sempre, no decorrer da nossa vida profissional, sempre buscarmos mais conhecimentos e sempre buscar estar aprendendo cada vez mais. Pessoal, Daniela, deixa eu aproveitar, você está me escutando bem, Daniela? Acho que a Daniela deve estar com algum problema de conexão. Daniela, se você me escuta, um breve comentário contigo, tá? Eu tenho notado que você... ela já saiu novamente. É algum problema de conexão que ela deve estar passando. Muito bem, gente. Como hoje, então, conforme eu comentei, está sendo a nossa última aula antes da nossa segunda avaliação e antes também do nosso exame, né? Gostaria de dizer para vocês que está sendo um privilégio muito grande ter passado com vocês esse período, trocando conhecimentos, compartilhando o pouco que a gente sabe também e aprendendo muito também com essa troca de conexão, essa troca de conhecimento, essa troca de informações que a gente faz nas aulas. Como na próxima semana, então, teremos a nossa avaliação, hoje eu gostaria de dizer para vocês que o trabalho que está previsto lá no nosso cronograma, ele será postado no ambiente virtual e também no nosso grupo de WhatsApp até no mais tardar amanhã à noite, ok? Para que todos consigam aí ter um tempo hábil de resolvê-lo, né, de entregá-lo, para que assim não tenha nenhum tipo de prejuízo com a sua nota, né? Fabiana, eu acho que eu não me apresentei para você ainda, né? Rapidamente vou fazer isso. Eu me chamo David, tá? Eu sou administrador, formado pela Universidade de Santa Cruz do Sul, tenho pós-graduação em finanças e atuo na área de finanças há 15 anos. Na Escola Ideal, eu não estou há muito tempo, mas tempo suficiente para saber que é uma rede, é uma escola que prioriza muito, que valoriza muito o aluno que quer aprender, o aluno que tem vontade de estudar, né? E mais do que isso, nós procuramos sempre estar à frente dos assuntos relacionados ao que é pautado nas nossas disciplinas. A gente busca uma atualização constante também para tentar trazer para vocês sempre o que há de mais atual no mercado de trabalho e nas propostas que a gente tem, né, acordadas com vocês. Eu não sei se teu curso é técnico de RH ou técnico de administração, mas independente de qual for, né, as disciplinas, muitas vezes elas serão as mesmas, né? Eu tenho alunos aqui da administração, tenho alunos do RH, que muitas vezes sobrepõem essas disciplinas, então a gente tenta fazer uma abordagem mais ampla, né, para que a gente consiga tratar e trabalhar esses assuntos de uma forma que contemple os objetivos dessa disciplina, dependente do curso que você escolheu. Como hoje nós temos aí uma conclusão de disciplina, pessoal, eu vou pedir a permissão para vocês da gente acelerar um pouquinho a nossa aula, porque hoje é bastante conteúdo, tá? E que para que a gente consiga vencer esse conteúdo e eu não fique devendo nada nesse sentido para vocês, né? Eu vou pedir a permissão para que a gente comece, então, tá? Mas sintam-se à vontade para, no decorrer da aula, vocês me chamar sempre que acharem necessário. Por gentileza, pessoal, gostaria só que vocês me dissessem aí, me dessem um feedback, se vocês estão enxergando o material que eu estou passando para vocês. Está aparecendo. Perfeito. Sim, para mim também. Legal, obrigado. Fabiana, falando especificamente para você, tá? As nossas aulas, elas são nesse formato, né? Eu vou apresentar esse material para vocês, para você especificamente, né, falando,
Mas a qualquer momento que você achar necessário, né, fazer algum tipo de comentário ou tirar alguma dúvida, fique à vontade, certo? Os demais colegas já sabem como funciona essa dinâmica também, né? E a gente tenta ser o mais claro possível naquilo que a gente está passando também, tá? Muitas vezes a gente pode, porventura, pular alguma coisa ou dar uma acelerada, mas é em razão do curto espaço que muitas vezes, né, nesse novo formato que nós temos de apresentar o conteúdo para vocês, muitas vezes a gente não consegue dar uma atenção especial em todos os assuntos, né? Mas naqueles assuntos que a gente julga mais importante na disciplina, a gente sempre está abordando mais profundamente. Pois bem, gente. Estou sempre entrando aqui novamente para ver se algum aluno está solicitando a entrada na disciplina. Vamos lá. Hoje, a nossa aula irá abordar especificamente a relação que os avanços dessa troca entre empregador e empregado ocorreu no passar dos anos, né? Existe uma mudança, existe uma alteração no comportamento desse vínculo empregatício no decorrer dos anos, né? Então, hoje nós vamos falar especificamente desse tipo de interação e também abordar um pouco mais sobre a questão da importância que o setor de RH possui dentro das organizações. No decorrer da disciplina, nós abordamos assuntos relacionados à importância da gestão de pessoas e da inclusão de pessoas nos processos internos da organização. Falamos sobre estilo de liderança, falamos sobre processos, a evolução dos processos, falamos especificamente sobre a parte da gestão de pessoas, né? A importância das características que um bom gestor de pessoas precisa ter, né? E hoje, então, falaremos sobre os avanços nessas relações de trabalho. Pois bem, pessoal, nós temos que planejar, né? As empresas precisam planejar não só as suas estratégias organizacionais, mas também como que vai funcionar a questão dos recursos humanos que ela possui, né? Conforme nós já vimos na disciplina, diversos são os recursos que uma organização possui, não somente os recursos financeiros, mas principalmente os recursos relacionados às pessoas, né, aos quais compõem essa força, né, que as organizações possuem. Estar atento às características individuais dessas pessoas, né, é importantíssimo para que a gente consiga desenvolver estratégias para melhor trabalhá-las dentro das empresas. Por isso que nós temos uma disciplina que aborda especificamente sobre a organização desses recursos, né? Estudar recursos humanos nada mais é do que como melhor estruturar, como melhor organizar um setor que é voltado para a importância que as pessoas merecem nas organizações. Então, pessoal, o que torna uma empresa competitiva no mercado, além dos outros recursos que ela também possui, são principalmente as pessoas que compõem essa organização. Então, o setor de recursos humanos nada mais é, né, do que uma forma de melhor estruturar essas pessoas internamente. O que um setor de recursos humanos obrigatoriamente precisa para desenvolver melhor o seu papel? Ele precisa manter que as estratégias estão sendo feitas corretamente. Então, mais do que isso, mais do que se comunicar, mais do que pensar em planejamento, o setor de RH também serve como uma ligação de todos os setores do planejamento estratégico da empresa, porque ela vai unir os setores de modo a trocar comunicações para que essas estratégias sempre sejam desenvolvidas com base no atendimento da estratégia geral do negócio. Adiante. Que fatores que intervêm, pessoal, para mim for fazer esse planejamento? O que eu tenho que estar atento, né? Além desses fatores, desses elementos que nós precisamos levar em conta na formulação das estratégias do negócio, existem outros fatores que também fazem com que o gestor de RH precise ter uma atenção especial. Eu cito aqui dois, né? O absenteísmo e a rotatividade. Para quem não sabe, pessoal, o absenteísmo está relacionado ao empenho que o meu colaborador terá no desenvolvimento de suas funções. O que isso quer dizer? Será que ele está entregando aquilo pelo qual eu estou esperando na sua função? Será que ele está
utilizando o tempo disponível por completo para entregar para a empresa aquilo que eu estou esperando dele, então o absenteísmo ele trata diretamente isso, né? Trata daquelas ausências no posto de trabalho, trata daquelas faltas justificadas ou não, né? Aos atrasos, né? Ao tempo que o meu colaborador está fora do posto. É importante que o setor de RH consiga mensurar e avaliar isso, porque isso faz muita diferença no resultado geral, não só dos meus setores, mas do negócio também. E outro fator importante é a rotatividade, né? O turnover. A rotatividade, ela contempla a quantidade de vezes que um determinado cargo troca de profissional, né? Muitas vezes, os fatores relacionados ao turnover não estão diretamente ligados à pessoa que está desenvolvendo essa atividade, mas sim às qualificações que eu estou exigindo desses profissionais, né? Porque muitas vezes eu posso estar sendo o principal responsável por uma rotatividade grande se eu não estiver colocando as pessoas certas para desenvolver as atividades certas, né? Então é importante, primeiramente, que eu entenda quais são as competências necessárias para o desenvolvimento de certa atividade. E lá no meu programa de recrutamento e seleção, eu preciso ter isso muito claro, né? Para que eu consiga selecionar da melhor forma as pessoas que vão desenvolver essa atividade, reduzindo com isso uma rotatividade do setor e uma rotatividade na organização como um todo. Bom, o setor de RH ele também precisa estar atento a alguns custos, né? Que a empresa acaba tendo em função dessas rotatividades. Uma vez que eu tenha colaboradores desenvolvendo a função e exista uma troca muito grande nesses colaboradores, eu possuo alguns custos específicos, que são os custos de recrutamento, né? Todo o processo de recrutamento e seleção de novos colaboradores, o anúncio de vagas, a disposição de um tempo para entrevista, né? Pesquisas de mercado, formulários, custos desse processamento, eu chamo de custos de recrutamento. O custo de seleção, né, está relacionado àqueles custos para fazer a entrevista, para ouvir novos possíveis candidatos, para fazer a aferição de conhecimentos, de fazer a disposição de tempo para que os selecionadores entendam se aquele profissional está apto para desenvolver determinada atividade, para fazer a checagem das referências e também, né, uma vez que eu selecione, existem custos na questão dos exames médicos e laboratoriais. Custos de treinamento, pessoal. Quais são os programas que eu vou desenvolver para fazer a integração dos novos colaboradores com os atuais colaboradores? Como que eu vou orientar, né, os custos diretos com esses treinamentos? O tempo, a disposição de tempo dos instrutores, né? E a baixa produtividade que novos colaboradores terão no início de qualquer atividade estão dispostos nos meus custos de treinamento. E também a empresa dispõe de custo de desligamento, né? Que são, uma vez que eu demita, mais para frente nós vamos falar um pouco sobre a CLT, né? Mas acredito que todos vocês estejam cientes que demitir, rescindir um contrato de um profissional implica no pagamento de encargos e também de direitos que esse profissional terá, como férias proporcionais, como os dias proporcionais trabalhados, como multas sobre o fundo de garantia, né, etc. Além de programa de benefícios, muitas vezes que a empresa precisa dispor, né, para a saída desses profissionais, e também esse tempo que a vaga ficará à disposição de outra pessoa, a empresa também perde em produtividade. Então, eu também preciso contar com um custo de desligamento. Para a avaliação da semana que vem, pessoal, eu sugiro, né, que vocês deem uma olhada mais a fundo nesses custos inerentes à rotatividade de pessoas, né, porque vai cair uma questão importante sobre isso lá, tá certo? Bom, como padrão, pessoal, né? Quando eu falo em padrão, eu falo de uma média geral, né? Como que eu devo esclarecer duas questões básicas? Como que eu vou utilizar o meu setor de RH para fazer o esclarecimento de duas questões básicas? Primeiro, quais são as competências essenciais que nós possuímos?
Vocês lembram que nós citamos anteriormente a análise SWOT, né? Quais são as minhas forças, as minhas fraquezas, o que eu tenho de ameaças e oportunidades, né? Uma vez que eu levante essas informações, o setor de RH ele precisa saber responder quais são as minhas competências essenciais que nós possuímos. E, em contrapartida a isso, o que nos falta, né? Quais são as competências que a nossa organização precisa para desenvolver cada vez melhor a nossa atividade e ter uma colocação no mercado cada vez mais importante. Bom, não poderíamos deixar de falar, né, uma vez que a gente fale dessas relações de trabalho, do que é e como se formula uma política salarial. O que eu tenho que levar em consideração para melhor remunerar e para tornar justo esse processo dessa troca, dessa relação trabalhista, né? Como que eu formulo uma troca de salário em detrimento ao esforço dado por esse colaborador? Como que eu avalio essa política? De quanto em quanto tempo? É isso que nós vamos falar um pouquinho agora, certo? Bom, uma relação de trabalho, pessoal, ela contempla algumas questões muito importantes, tá? Uma vez que eu tenha colaboradores que desenvolvam as funções do meu negócio, eu preciso ter uma política de padronização para que eu remunere da melhor forma possível os colaboradores que estão trabalhando comigo, tá? Com base nisso, eu preciso desenvolver políticas para premiar os colaboradores de acordo com o desempenho que eles obtêm no meu negócio. Bom, com base nisso, eu preciso também esclarecer quais são as formas que eu vou recrutar e conservar aqueles colaboradores que têm a competência necessária, né? Ou possuem as competências necessárias para confiar a eles melhores remunerações, porque são colaboradores que fazem, que tornam essas funções adequadas à minha estratégia de negócio. E com isso, eu consigo manter as despesas salariais dentro de um parâmetro, dentro de uma média de mercado aceitável. Bom, uma política salarial, pessoal, são as decisões organizacionais que eu tomo a respeito de assuntos que estão relacionados aos benefícios que são concedidos, né? Nós já tratamos aqui nessa disciplina que um salário, ele pode ser caracterizado como uma remuneração em troca do tempo que o meu colaborador dispõe, né? Seja ele de forma física ou mental, né? O tempo que ele dispõe para o meu negócio, entregando ao meu negócio a força necessária para o desenvolvimento de alguma atividade. Então, eu posso dizer que o objetivo principal de uma remuneração é fazer com que eu crie um sistema de recompensas que seja equilibrado, que seja bom para ambos, né? Em troca dessa força ou em troca dessas informações que o meu colaborador poderá me entregar. Uma política salarial, ela deve ser pensada de modo a equilibrar essa balança, né? Porque se eu tiver uma política salarial que não contemple aquilo que meu colaborador esteja esperando de salário, eu posso ter outras implicâncias que vão me dar fatores não tão bons, digamos assim, que eu tenha que melhor trabalhá-los de modo a corrigir esses problemas. Então, pessoal, uma política salarial, para que eu consiga desenvolver uma política salarial, eu devo atender a alguns critérios importantes. Aqui nós vamos tratar de 7 critérios importantes, tá? Como é que eu desenvolvo essa política salarial? Eu tenho que tornar essa compensação dentro dos padrões mínimos estabelecidos, né, por leis trabalhistas que estão em vigor. Então, eu tenho que ter uma política salarial adequada aos padrões estabelecidos na legislação. Segundo critério, eu tenho que equalizar, né? Essa política ela tem que ser paga vendo o que proporcionalmente o meu colaborador está me entregando, seja o esforço físico, seja alguma habilidade específica, ou seja a sua capacitação para desenvolver alguma atividade. Essa política salarial precisará também necessariamente ser balanceada, né?
os salários, benefícios e outras recompensas devem proporcionar ao meu colaborador uma realidade razoável para que ele possa ter motivação necessária para desenvolver essa atividade. Só ver se algum colega, porventura, está entrando aqui. Não, podemos seguir. Também, pessoal, eu tenho que ter uma atenção quanto aos custos envolvidos, né? Porque uma vez que eu tenho uma política que exceda a capacidade do meu negócio de fazer esse pagamento, eu tenho outras implicâncias lá no meu caixa. Então, os salários, eles não podem ser excessivos, né? Mas eles têm que estar adequados ao que o meu negócio pode pagar. Essa política salarial, ela tem que ser segura, né? Os salários, eles têm que ser suficientes para que os empregados se sintam seguros e que satisfaçam as suas necessidades básicas. Só fazer um parênteses aqui. Nós estávamos na semana passada avaliando alguns TCCs de outros colegas, né? Até do curso de vocês também. E uma questão importante que nós levantamos e que nós ajudamos a avaliar nos TCCs foi essa nova realidade, né? Ao qual os negócios, as empresas estão inseridas. Como equalizar, por exemplo, um empregador que estava acostumado a ter o seu trabalho presencial e de uma hora para outra esse trabalho virou home office, né? A empresa, ela, na sua política salarial, ela tem que contemplar também essas modificações que o mercado exige, né? Uma vez que eu tenha um colaborador que, por uma força maior, seja obrigado, digamos assim, a mudar a forma de prestação do seu serviço, tem que contemplar lá na política salarial também uma questão que fique segura para o meu colaborador, que ele não tenha prejuízos, né? Que ele não tenha o atendimento de suas necessidades básicas prejudicados, porque certamente isso vai prejudicar também o seu desempenho frente à sua função. Uma política salarial, pessoal, ela tem que ser incentivadora. Se nós olharmos aí a nossa realidade, né? Acredito que aqui a grande maioria trabalhe, né? O que faz você, profissional, você, trabalhador, levantar da sua cama de manhã e dizer, eu preciso porque eu me sinto motivado, eu faço porque eu acho que eu sou bem remunerado, né? E se isso não acontece, é uma forma da gente pensar se eu tenho capacidade, se eu tenho condição de procurar uma função que melhor valorize essa minha disposição de tempo. Então, a política salarial ela tem que ser incentivadora, né? Os salários devem motivar para que o colaborador venha e desenvolva, que ele seja produtivo, que ele crie novas ferramentas de modo a melhorar cada vez mais o seu trabalho. E também, por fim, pessoal, é uma questão que a gente não pode deixar de contemplar, né? É que a nossa política salarial tem que ser aceitável, né? As pessoas devem ver o seu salário representado numa troca razoável daquilo que ele vem entregando, né? Salário, pessoal, por ser um conceito de troca, de esforço, de habilidade, ele tem que ser justo, né? Ele tem que ser aceitável. E se ele não for aceitável, certamente a rotatividade do meu negócio vai ser muito grande. Dando seguimento, pessoal. Como é que eu faço uma administração salarial, então, uma vez que eu tenho a minha política salarial definida, né? Como que eu faço uma administração desses pontos que são importantes na composição do meu plano salarial, né? Eu tenho que estabelecer lá, por exemplo, como que serão feitos os reajustes, né? Será com base no que a lei determina? Além do que a lei determinar, eu vou ter outras bases, outras políticas para ter um aumento salarial, né? É com base na competência, é com base no treinamento. Eu preciso definir isso e eu preciso deixar isso de forma clara para o meu colaborador, né? A questão do aumento salarial por mérito, como que eu vou contemplar isso? Quais são as metas que eu vou definir, né? Como que o meu colaborador vai chegar num nível que eu espere para ter um aumento salarial pelo mérito do seu trabalho? Notem que a comunicação dessa política salarial, ela deve ocorrer de modo que o processo seja claro. O meu colaborador precisa entender o que ele deverá fazer para ter esse aumento pelo seu mérito, né? E objetivos, pessoal, dessa política, nós temos aí que contemplar também algumas características para que essa política salarial seja bem entendida. Como, por exemplo, eu vou ter que descrever quais são as atividades, quais são as responsabilidades que
os cargos que a minha empresa contempla deverão ser incluídos, tá? Eu preciso redefinir ou definir, se eu não tiver definido, né, quais são os requisitos existentes para a execução desses cargos. Eu preciso determinar quais são os valores que eu vou dispor para a função em cada cargo, né? Eu preciso facilitar, entender e fazer ser entendido qual será o processo para recrutamento e seleção desses cargos. Eu preciso me preocupar com o fornecimento das informações que os meus colaboradores precisarão ter para compreender com clareza quais são as suas funções, quais são os seus objetivos e no que essa função contribui para o produto final, para o serviço final da organização, né? Eu preciso criar políticas, maneiras alternativas para estimular os meus colaboradores. E com base nesses resultados, eu também preciso estabelecer parâmetros que visem o crescimento dessas remunerações. Bom, se vocês me permitem, conforme eu falei anteriormente, a disciplina de hoje ela é bem mais ampla, né? E que para que a gente não fique devendo nada para vocês, até por uma questão de horário apertado, eu vou me permitir pular aqui um pouquinho. Esse conteúdo ele vai ficar no material para vocês que está disponível lá no ambiente virtual. Fabiana, a nossa escola, ela possui um ambiente virtual onde esses materiais são postados, tá? Então, não se preocupe se porventura eu passar algum slide aqui, tá? Vai ficar tudo registrado lá no ambiente virtual e depois você consegue buscar por lá, para que você não fique sem esse material para estudar para as avaliações, certo? Pulando um pouquinho aqui, pessoal, eu vou ir direto para a questão da CLT. Uma vez que nós abordemos, né, as modificações que a relação trabalho obteve com o passar dos anos, é imprescindível que eu entenda o que é a CLT e o que ela contempla nessa relação de troca colaborador-empregado, tá? CLT, pessoal, é a consolidação das leis de trabalho. Ela foi criada por Getúlio Vargas em 1943, né? Foi sancionada em 1º de maio de 1943. Bom, notem que 1º de maio é tradicionalmente conhecido como Dia do Trabalho, né? Em razão da criação dessa lei 5452, né? De 43. Bom, ocorre que anteriormente a 43 nós não tínhamos definidamente contemplado, né, de que forma que essas relações de trabalho se dariam, né? E com esse decreto, com essa lei que foi instituída, unificou-se as obrigações e os direitos, né, que os trabalhadores passaram a ter, né? E foi criada, então, com isso, toda uma consolidação da legislação trabalhista no nosso país. Bom, com isso, algumas mudanças foram instituídas, né? Direito de trabalho, pessoal, nada mais é do que um conjunto de normas jurídicas que regem as relações entre nós, empregadores, ou entre nós, empregados, com os nossos empregadores ou empregados, né? São aqueles direitos que resultam dessa condição jurídica. Bom, essas normas, então, que foram instituídas, elas estão regidas pela CLT, constituída, então, em 1943, e que está predisposta na Constituição Federal de 88. E essa lei define como essas condições de trabalho se dão, inclusive outras formas de trabalho, como, por exemplo, estagiários. Surge com isso, pessoal, algumas obrigações das empresas perante aos seus colaboradores. Normas e direitos jurídicos foram instituídos a partir dali, tá? E eu sugiro para vocês que vocês deem uma olhada mais a fundo no que foi esse processo, no que foi instaurado nesse processo de consolidação de leis do trabalho e quais foram os benefícios que surgiram para os trabalhadores a partir dessa data. Nós podemos caracterizar algumas mudanças abruptas que tiveram, como, por exemplo, a criação do período de férias, a instituição do 13º salário, né, que vieram para dar ao colaborador uma maior garantia, né, na execução dos seus trabalhos e, com base nisso, dar uma segurança maior nessa relação, que anteriormente não previa nada disso. Existiu, a partir daí,
criou-se a partir daí uma hierarquia dessas normas do trabalho, tá? Deixa eu só ver se mais alguém entrou aqui. Com a Constituição, a partir de 43, nós tivemos a criação de normas, né, que foram pautadas nessas questões trabalhistas. Foram, então, a partir daí, instituídas leis do trabalho, foram instituídos sindicatos, convenções e acordos coletivos que prevêem, né, como algumas questões importantes nessa relação, como, por exemplo, os dissídios, que até hoje nós temos, nós estamos aí instituídos a eles, né, com base nesses dissídios, criou-se também novas maneiras de ajustar essas remunerações, criou-se instituições encarregadas por fazer o acompanhamento do que de fato é justo para os colaboradores, além de outras normas que estão em vigor até hoje aí, e que com essas modificações passaram a dar ao colaborador maior segurança nessa relação jurídica, tá? Eu preciso entender, pessoal, que a partir do momento que eu contrato alguém para execução de alguma tarefa, eu estou assinando um contrato de normas de direitos e deveres que contemplam as duas partes. É importante que eu, colaborador, eu, funcionário, entenda qual é a minha função nessa troca e que eu empresa, também saiba entender quais são os meus direitos perante aos colaboradores, né? E também os meus deveres, obviamente. Nessa troca, pessoal, né, nós sempre temos que visar o bem-estar, digamos assim, visando os dois lados, tá? Uma vez que eu consiga contemplar a satisfação das necessidades, tanto de quem presta o serviço, quanto quem paga o salário, nós temos aí uma hierarquia instituída nessa relação de trabalho. Pois bem, falamos dessa hierarquia de relações, vamos falar um pouquinho sobre o que rege as obrigações jurídicas, né? O que prevê um contrato dessas relações de trabalho. Anteriormente, nós citamos como que foi instituída a consolidação das leis de trabalho, o que modificou para os colaboradores, o que nós ganhamos e o que nós perdemos, né, com isso, com o passar dos tempos, né? E quando nós abordamos especificamente um contrato de trabalho, primeiro de tudo eu preciso tentar entender o que é um contrato de trabalho, tá? O artigo 442 da CLT, pessoal, ele prevê que um contrato de trabalho é um acordo expresso, tá? Tácito. Ele impõe, né, como que eu vou criar essa relação empregador-empregado, né? Então, o objeto desse contrato é a prestação de um serviço subordinado. Uma vez que eu tenha um serviço subordinado, eu devo satisfação dessas ações a alguém, né? Então, o empregador, ele tem essa subordinação, né? E quem exerce essa atividade possui dependência, uma vez que essa relação de trabalho é feita num ambiente empresarial, né? Nesse ambiente é feita uma dependência, existe uma subordinação dessas normas de trabalho para que essa troca seja justa para quem está prestando esse serviço. Essa subordinação ela pode ser econômica, técnica, hierárquica, jurídica e até mesmo social, né? Deixando claro aqui que numa relação de troca de trabalho, o empregado ele é subordinado ao empregador pelo salário que ele recebe. Nesse meio de troca, né, existe essa subordinação pelo trabalho prestado e o salário recebido. Bom, conceituando o contrato de trabalho, ele possui algumas questões jurídicas atreladas a ele, tá? Eu vou permitir aqui me passar para que eu consiga deixar no material para que vocês olhem mais a fundo o que contempla, né? Quais são os artigos que contemplem mais a fundo essa relação do contrato de trabalho, tá? Porque nós aqui vamos falar uma parte mais conceitual, né? Pessoal, conceituando uma relação de trabalho, eu posso dizer que uma relação de trabalho é aquele vínculo estabelecido no ambiente empresarial, tá? De uma forma geral, né? Eu faço uma relação de trabalho pela mão de obra que é prestada pelo trabalhador e pelo capital que eu emprego
né, como forma de remuneração por esse tempo, por esse trabalho, por essa mão de obra. Hoje em dia, numa sociedade moderna, nós podemos dizer que as relações de trabalho são reguladas por meio de um contrato de trabalho, né? Por exemplo, uma vez que eu prevenho, que eu consiga prever uma cláusula de proteção no emprego, né? Uma vez que um trabalhador ele é assalariado, ele tem direito de auferir uma indenização, uma vez que ele é despedido sem justa causa, por exemplo, né? Então, aí nós temos essa legislação em vigor que dá ao trabalhador essa condição de ter uma indenização pautada por uma despedida sem justa causa. Como essa relação de trabalho, pessoal, ela é muito ampla, né, e a CLT contempla muitas normas e muitas regras jurídicas, né, é importante que algumas delas se tornem claras, né, quando eu desenvolvo algum trabalho. Eu preciso entender também, pessoal, que um contrato de trabalho, ele materializa uma relação individual ou coletiva, tá? Essas negociações individuais, elas são estabelecidas por nós, trabalhadores, tá? Isolados ou feitas por uma entidade patronal, né? Que nos represente nessas questões jurídicas e legais da nossa profissão. Então, a partir daí, estabeleceu-se a criação de sindicatos, representação de trabalhadores, né? Organização de trabalhadores em prol de bens comuns, né? Por que existiu a criação dessas representatividades? Porque uma vez que eu faça negociações coletivas, eu tenho mais um poder de negociação, né? Eu não estou tão dependente do negócio como uma vez que eu tenho uma associação, uma reunião de mais colaboradores que têm a mesma obrigatoriedade que eu, né, e os mesmos direitos que eu, para exigir que as leis da CLT sejam cumpridas. Então, o sindicato ele tem mais força do que um trabalhador individual na aquisição e na conquista de algumas leis, né, alguns direitos que estão lá previstos na CLT. Bom, ainda como uma conceituação dessas relações de trabalho, né, essa relação de empresas e trabalhadores, ela se dá como, ela também é classificada como um diálogo social. Essas relações de trabalho se baseiam no princípio de tripartismo, né? Porque nós temos empresa, trabalhador e governo. É importante que eu entenda quais são as funções do Estado também nessa relação, né? Uma vez que o Estado também é responsável por fiscalizar essas relações. Bom, pessoal, aqui nós temos um material complementar, né? Só falando um pouquinho aqui como término do nosso conteúdo hoje. Na CLT também está prevista, além de outros direitos que o trabalhador adquiriu a partir da criação dessas normas, está previsto uma questão dos horários de trabalho, né? Nós temos jornadas de trabalhos estabelecidas, né? Onde o empregador ele precisa estar atento a essas jornadas para que eu não exceda, para que nessa relação contratual eu não exceda a exigência que eu faço para o meu colaborador. Como, por exemplo, se eu tenho um empregado, um colaborador contratado para exercer a sua função 5 dias na semana, né, a 8 horas por dia, eu tenho que remunerá-lo para 40 horas por semana, né? E 4 horas no sábado. Lembrando que a CLT prevê um limite mínimo, né, que são 48 horas semanais. Bom, essas questões parecem ser corriqueiras, né? E são, porque tratam muitas vezes de relações do nosso dia a dia, são questões que a gente aborda no dia a dia, nas nossas relações de trabalho, mas é importante que eu consiga entender de onde que surgiram e do que se dá, né? Quem é o responsável por fiscalizar essas normas e quais são as consequências uma vez que elas não sejam cumpridas. Bom, pessoal, também um assunto que fala um pouco sobre os intervalos nessa jornada de trabalho, né? Vou deixar o material para vocês, inclusive já está postado lá no nosso ambiente virtual, tá? Para que vocês consigam entrar um pouco mais a fundo, principalmente nessas questões da relação de contrato de trabalho, tá? Tem algumas cláusulas aqui que nós não passamos, mas está à disposição de vocês lá para que vocês consigam dar uma olhada e entender melhor essas relações de trabalho, certo? Voltando aqui para nós, então,
Ok. Pessoal, como hoje é a nossa última aula antes da nossa avaliação, eu sempre faço um apanhado com vocês, né? De modo a entender se, no decorrer da nossa disciplina, porventura ficou alguma dúvida em relação ao que foi passado, né? É importante que a gente tire essas dúvidas para não deixar na hora da avaliação, né? Então, eu pergunto para vocês, em relação à aula de hoje, em relação às aulas anteriores também, tem alguma questão que vocês queiram tirar alguma dúvida, fazer algum tipo de comentário, fazer alguma colocação especial? Deixo esse espaço para que vocês se manifestem, tá? E também um recadinho rápido, eu já falei anteriormente, mas nós tivemos colegas que acessaram depois disso, tá? Está previsto lá no nosso cronograma o nosso trabalho 2, com o prazo máximo de entrega na próxima semana, tá? Eu estarei postando o mais tardar até amanhã, tá? E avisarei no grupo assim que eu fizer, certo? É um trabalho que contempla principalmente as relações de trabalho, eu vou fazer esse pequeno spoiler, tá? E antes que a gente termine a nossa aula de hoje, eu vou também pedir gentilmente para que vocês abram suas câmeras para que a gente possa fazer a chamada de hoje. Perfeito. Tudo bem, Igor?